Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de frutos do mar, né? Crustáceos, peixes. Vamos falar um pouco sobre a limpeza deles para porcionamento e vamos falar sobre o aproveitamento integral do alimento. Aqui na minha frente a gente tem uma lagosta. Todos os produtos, hoje eu fui cedo à peixaria e são produtos daqui, de Armação dos Búzios, da onde eu moro. Conversei com pescadores, conversei com um chefe de cozinha, querido amigo, chamado Guilherme Vade. Então ele me levou aos pescadores, à peixaria, e a gente conversou tanto com os pescadores quanto com ele mesmo, na sua cozinha, do seu restaurante, como é que ele trabalha com os produtos. Enfim, foi um diálogo fantástico que eu sempre recomendo aos cozinheiros e cozinheiras que tenham com os seus fornecedores, aproximar, entender a vida dessas pessoas e fazer com que a gente consiga, com o nosso dinheiro, financiar justamente quem produz os nossos alimentos, né? Bom, então a gente vai começar pela lagosta, porque eu vou tentar fazer com que a gente tenha primeiro os crustáceos, né? E aí eu vou falar também a partir do crustáceo sobre o fumê ou o caldo de crustáceo, depois o caldo a partir das cascas de camarão, vou falar um pouquinho da limpeza do camarão, e aí a gente vai então para um peixe, que é um peixe também daqui da região, e, bom, vamos por partes. Aqui você tem então a lagosta, chegar mais pertinho para vocês verem. A lagosta é a parte que a gente entende como a parte comestível dela, ou seja, a parte onde tem a maior quantidade, maior concentração de carne, está aqui, ó. É o dorso dela. Aqui você tem a cabeça e aqui você tem a parte do rabo e as antenas. Sempre muito cuidado, porque essas antenas, elas são, para a própria proteção do animal, elas são extremamente perfurantes. Tem que tomar cuidado com isso. Se nós virarmos o animal, a gente consegue ver melhor. Justamente aqui a entrada, né, o dorso dele, onde tem a saída das patinhas. Aqui é onde a gente vai concentrar, vai encontrar, perdão, a maior concentração de carne. E aqui o rabinho. Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer para poder aproveitar da melhor forma possível essa concentração de carne é fazer a separação da cabeça do corpo. Eu vou usar a cabeça tanto para o caldo, que a gente vai fazer depois, quanto também a partir das patinhas tentar extrair o máximo possível dessa carne. Como é que a gente faz isso? Se for necessário a ajuda de um pano, você pode pegar um pano, tipo um pano de algodão, um nosso torchon, e segurar a cabeça para que você não tenha a sua pele perfurada, sua mão perfurada. Mas se não, se você já tem alguma experiência, dá para fazer isso com delicadeza, com tranquilidade, sem a necessidade desse pano. O que eu vou fazer? Eu vou levantar e o movimento que eu vou fazer é o seguinte: eu vou torcer e puxar o corpo. Dessa forma eu consigo fazer com que eu consiga deslocar, tirar essa parte do corpo da cabeça, sem que eu machuque essa carne interna. Então vamos lá. Segurei, aqui já dá para ver um pouquinho da carne. Vou torcer e puxar. Tá vendo? Então aqui eu tenho o corpo e aqui eu tenho a cabeça. Nesse momento eu não vou utilizar a cabeça para o nosso. Vou me concentrar nessa parte aqui, que a gente pode chamar que é o filé mignon, então, da lagosta. Bom, com a ajuda de uma tesoura, eu vou virar esse dorso, tá? E eu vou fazer uma incisão com a tesoura nos lados. Aqui eu tenho uma carapaça que segura o corpo da lagosta inteira. Então o que eu vou fazer? Se eu cortar aqui e aqui, eu consigo retirar essa parte de baixo que é menos dura do que a parte de cima, que é uma carapaça forte, que é um exoesqueleto forte, e a partir disso eu consigo então retirar a carne, né? Ou seja, essa parte que a gente está procurando. Então vamos lá, ó. Com a ajuda da tesoura, eu posso começar desse ou desse lado, tanto faz. Aqui, ó.
eu vou pegar e vou tentar colocar a minha tesoura entre a carne e essa carapaça. E aí eu vou cortando. Muita tranquilidade, para não ter absolutamente nenhum desperdício. Desse lado a mesma coisa. Perceba que eu não estou cortando a carapaça mais dura, estou pegando justamente essa parte de baixo que ela é mais molinha, mais fácil de você romper com a tesoura. Depois eu vou partir somente para puxar, tá vendo? E aí com toda a delicadeza do mundo eu vou pegar o meu dedo e tentar encontrar exatamente a junção entre a carapaça e a carne. Tá vendo? Chegou aqui no final, toma só um cuidado para não partir a carne e tá pronto. Aqui tá a carapaça e aqui tá a carne. Tá vendo? Essa é a primeira parte da retirada da carne. Isso aqui pode sair, que isso aqui faz parte já do trato intestinal, a gente não quer isso nesse momento. Mas só para vocês entenderem que assim nós temos, aqui eu vou utilizar para o meu caldo, e essa parte aqui, nos restaurantes que trabalham com lagosta, seria basicamente, se eu enrolar, eu consigo fazer um tornedor de lagosta, que é um dos pratos. Eu posso fazer o cozimento e com uma manteiga que eu posso fazer a base desse caldo, um caldo bem concentrado de sabor. Eu consigo fazer uma manteiga de lagosta para poder servir com ela. Existem 1000 opções de receitas. Vou deixar aqui no meu bowl e vou levar à geladeira para armazenar. A cabeça, eu vou fazer agora um processo para tentar retirar o máximo de carne possível, tanto da cabeça quanto das patinhas. Tá vendo aqui, ó? As patinhas estão todas interligadas ainda. Como é que eu vou fazer isso? Aqui atrás de mim eu tenho água fervente. Eu vou imergir essa cabeça com essas patinhas durante mais ou menos 1 minuto. O que vai acontecer com a proteína, a carne dela aqui dentro, né? Ela vai enrijecer, como qualquer proteína quando ganha temperatura, ou em alguns casos acidez, que também é uma forma de cozimento. Com esse enrijecimento, qualquer forma que eu tenha para retirar essa carne que está aqui dentro, vai ficar mais simples. Porque a carne vai estar enrijecida e eu consigo, com a ajuda da tesoura e com a ajuda de algo cilíndrico, como esse pilão aqui do meu almofariz, essa parte do pilão, eu consigo fazer justamente o pressionar dessa casca para retirada. A gente vai ver como é que faz isso, para retirada dessa carne. Então tá aqui, a minha água tá basicamente, eu vou esperar ela entrar em fervura, ela tá em temperatura de simmer, que é aquela temperatura que ela tá mais ou menos 90 graus. Eu vou esperar ela entrar em fervura, por quê? Porque quando eu botar essa cabeça desse tamanho, a água vai perder temperatura. E eu preciso que ela esteja fervente para que eu possa deixar pouco tempo. Esse processo não é um processo de cozimento. Ele é um processo somente de enrijecimento dessa carne para que eu possa retirar com mais facilidade. Diferente daquele quase tornedor que nós tiramos da lagosta, aqui o processo não permite que essa carne que eu vou retirar seja feita o congelamento, porque ela já vai ter sido pré-cozida. Naquele caso eu posso congelar a vácuo daquele mesmo jeito e posso dando utilidade para ela porcionada, separadinha, a vácuo, no momento que obviamente tiver o pedido do prato, quando eu tiver com o estoque da parte fresca já diminuindo num restaurante, por exemplo. Bom, então vou entrar agora, a água já está fervendo. Eu posso retirar, para ficar mais simples, eu posso retirar essa... Deixa eu ver se eu consigo colocar né? Mas eu poderia retirar essa parte aqui. Eu vou pegar um pano para me auxiliar, um Perfex. E eu vou retirar essas duas antenas maiores, só para que eu possa colocar na panela sem problema. Uma. Com a ajuda do pano sempre, porque essa parte é muito, muito perfurante.
Mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Rodei. E puxei. Vou botar aqui. E aí agora, direto para panela. Pronto. Ali vai ficar, deixa eu dar uma limpezinha aqui rápida. Ali vai ficar mais ou menos por uns, dependendo, uns 2 minutinhos no máximo. Sempre mantendo sua bancada muito limpa, tá? Bom, a minha cabeça tá ali para retirada desse restante da carne. Eu vou pegar mais um crustáceo para que nós possamos fazer a limpeza. Esse é bem simples, tá? Mas é importante que vocês percebam que nesse caso aqui, vamos pegar o camarão, olha só. Nesse caso aqui, eu peguei um camarão que a gente chama de VG. É verdadeiramente grande o nome, né? Que se dá para ele a venda dele. Os camarões, eles são divididos tanto nessa nomenclatura de VG, VM, camarão cinza, quanto também de forma industrializada, quando ele vem para a gente empacotado, né, dos frigoríficos. Ele também vem com uma quantidade, dois números que perfazem a quantidade dele por quilo. O camarão VG ele já é vendido pelo seu tamanho, já é vendido como camarão VG somente. A gente sabe que o camarão VG já é um tamanho maior, mas o processo de limpeza dele é muito parecido com os demais camarões. Só que, obviamente, os menores eles são mais difíceis de limpar pelo ponto de vista do seu tamanho. Então a técnica é a mesma, mas há uma certa dificuldade por ele ser menorzinho. Muito parecido com o esquema da lagosta. O dorso que é o que nos interessa em relação à carne, cabeça e rabo. Claro que eu vou aproveitar ele todo, inclusive na peixaria, se você conhecer o peixeiro, se ele for ou ela for uma pessoa que já tem uma certa relação contigo, você pode pegar a cabeça do camarão a preços módicos ou às vezes até de forma gratuita para fazer o caldo. Tem inclusive receitas que você usa a cabeça do camarão no preparo. Eu também gosto muito, tá? Bom, como é que é o processo? O processo é muito parecido. Peguei o corpo do camarão em relação à cabeça, torci e puxei. Na cabeça do camarão tem o trato intestinal dele. Não vou usar agora, tá? Dá uma leve limpeza aqui rapidamente. Bom, então aqui eu tenho corpo e rabo. Como é que eu faço então para retirar essa parte dessa carapaça que é muito mais tranquila de tirar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as patinhas da frente e puxar a primeira parte da pele. É assim que a gente tira. Vou botar aqui porque essa casquinha com essa patinha, ela é fundamental, ó, novamente. E assim você vai retirando com toda a delicadeza, preservando o máximo possível. E aqui quando chega no rabo, mesma coisa, ó. Puxei, saiu tudo, tá vendo? E aqui eu tenho um camarão limpo. Tá? Vou fazer novamente, vou deixar aqui. Vamos lá. Cabeça, tá aqui o camarão. Ah, outra forma de se limpar, interessante também. Outra forma de se limpar. Deixar essa última estrutura do rabo intacta, para que na hora do cozimento isso aqui seja uma forma da hora de servir, melhor dizendo, isso seja uma forma de você deixar estruturado o camarão, para deixar ele em pé, se for o caso, dependendo da forma que você vai empratar. Então vamos fazer isso. Retirei a cabeça primeiro, tá aqui. Tirei a primeira parte junto com a patinha do exoesqueleto dele, a segunda, a terceira, tudo isso aqui, ó, direto para um potinho do meu lado, porque eu quero aproveitar depois para fazer meu caldo. Ó. E aí agora eu mantenho, tá vendo aqui, ó? Eu mantenho essa última parte com o rabo. É uma outra forma de limpeza. Tá? Aqui tá sem, aqui tá com.
E por último, o mesmo esquema, retirada da cabeça. Agora eu vou fazer a limpeza de novo dele total. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Com o rabo intacto, sem o rabo, os 3 camarões e a casca dele aqui. Vocês percebam que a lagosta, a cabeça dela já muda de cor quando ela entra em cozimento. Fica linda assim. Se eu quiser também, para fazer o serviço da lagosta depois, eu posso pegar essa casca aqui, o exoesqueleto dela, e colocar também para cozimento, se eu não for aproveitar para fazer um caldo, e fazer o serviço dentro dela. Fica sensacional. Bom, vamos lá. Lembrando que está muito quente, então o que eu vou precisar? Vou precisar de mais um paninho para eu segurar ela para fazer a retirada das patinhas. Com muito cuidado, com muita tranquilidade. Vou dobrar algumas vezes o pano para criar superfície suficiente para não me queimar. Então vou segurar a lagosta, a cabeça dela e vou retirando patinha por patinha. E vamos para essa parte aqui, que normalmente as pessoas acabam jogando fora. Bom, vamos lá. Vamos organizar aqui as patinhas. Vou pegar uma patinha, vou dividir ela em 2. E aqui você já tem uma carne que iria para o lixo ou para um caldo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Conseguem ver? Tá um pouquinho por dentro. Aqui é carne. Isso aqui é carne. Perceba que essa parte aqui, que é uma parte que estrutura a patinha, você pode só puxar e ela sai, ó. Tá vendo? E aí aqui é carne. Tá vendo? Aí aquilo que você ia jogar fora, olha só. Dá uma limpeza aqui. E aqui tá só para vocês entenderem as possibilidades que a gente tem de aproveitamento. Aqui tá mais ou menos o que nós conseguimos aproveitar sem fazer o cozimento da carne que nós tiramos aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma limpeza dessa cabeça só para poder retirar o restante do trato intestinal, o rabo. Vou congelar o dorso dela. Isso aqui com um pouquinho de flor de sal e limão já é um aperitivo absolutamente fantástico. Bom, então isso aqui agora vai para a geladeira e isso aqui vai para o caldo de crustáceo que nós vamos fazer daqui a pouco. Bom, vamos fazer agora a limpeza do polvo. Eu solicitei pro meu amigo peixeiro, pescador lá, que ele não limpasse o polvo para que a gente pudesse fazer isso aqui. E como é que eu sei que ele não limpou? O polvo é a cabeça dele, onde tem o trato intestinal, os olhos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar daqui, tá vendo? E as patinhas. As pessoas acabam utilizando muito as patas, os tentáculos, melhor dizendo,
e deixando de lado a cabeça, que tem carne, que é maravilhosa. Então o que a gente vai fazer é novamente o aproveitamento total do animal. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é a limpeza dele, que já foi feita na verdade, porque ele se gruda nas rochas e né, no mar, no fundo do mar, a partir dessas ventosas que ele tem. Então aqui acaba se guardando muito de areia. Por isso que é importante você colocar numa pia grande, né? A tábua de corte ou pano de trabalho enviesado nessa pia e você com a mão, fazendo com que os seus dedos abertos passem por todos os tentáculos e água corrente, você consiga retirar essas impurezas, esses sedimentos de areia. Faço a separação acima dos olhos, chegar mais pertinho para vocês verem, do corpo em relação aos tentáculos. Eu faço a separação aqui, ó. Em relação ao corpo, tá abaixo dos olhos, tá vendo? E aí eu passo a faca aqui. O que eu tenho agora? Aqui eu vou tirar os dentes, né? Seria a parte onde o animal consegue triturar o alimento que ele come. Fica aqui, ó. Tá vendo? É uma estrutura preta. Isso aqui ele utiliza como se fosse um dentinho, para mastigar e deglutir. Aqui, essa parte aqui é a boca do animal. Pronto, retirei. Tá? Vou voltar para cá, porque eu não vou usar essa parte agora. A partir de agora, o que eu posso fazer com isso aqui? O que eu vou fazer? Para a preparação, é importante se manter a integridade da pele. Então a gente vai pegar a água fervente e vai dar 3 escaldos nessa água fervente. Mas essa água fervente não é qualquer água fervente, não. Ali dentro eu já tenho agentes aromáticos, como por exemplo cebola, como alho, louro. E aí o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou pegar exatamente pelo buraquinho dele, tá? Antes. Como é que a gente pode fazer com que o polvo consiga ficar tenro, ficar macio? Tem 2 formas bem interessantes. A primeira delas é você congelar o polvo depois de limpo e descongelar no dia seguinte. Os cristais de gelo vão fazer com que a carne, a fibra da carne seja perfurada, deixando a carne mais macia, menos borrachuda. A outra possibilidade, que foi uma dica do Guilherme, que eu achei sensacional, o cozinheiro que nos acompanhou no dia de hoje, é você pegar um pouco de... Deixa eu botar para cá, no gelo. Você pegar um pouco de sal grosso, colocar o bichinho aqui, pegar sal grosso e jogar em cima de todo o bichinho. Guilherme me lembrou dessa técnica japonesa que ele viu num documentário sobre um dos melhores sushimens do mundo, que tem o seu restaurante o nome dele é Jiro, tem um restaurante no subsolo, no metrô de Tóquio, bem interessante. E aí você vai massageando com o sal grosso o animal durante uns 10 minutinhos. E segundo esse chefe de cozinha, isso ajuda no processo dessa quebra dessas fibras. A outra possibilidade é você bater na pedra, quando você pescar ele, bater na pedra antes, ele inteiro mesmo, já morto, para justamente a colisão na pedra quebrar as fibras. Mas há uma possibilidade gigante de, quando isso acontecer, você romper a pele. Por isso que não é tão legal assim. Bom, passados 10 minutos, o que nós vamos fazer? A água tem que estar fervendo. Eu vou pegar o polvo. Água fervendo. Peguei o polvo. Coloquei aqui dentro. O polvo está gelado. Ele estava no gelo. Com 30 segundos, eu retiro com a ajuda de uma pinça e volto para onde ele estava. Olha como é que ele vai sair. Chega pertinho para ver. Ele já vai sair totalmente enrijecido e com a coloração diferente.
Dá uma olhadinha. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer isso 3 vezes. Eu vou esperar a água novamente ferver e vou imergir novamente o polvo. 30 segundinhos, 25, 30 segundos, retiro, espero a água ferver, coloco novamente e depois retiro. O que acontece quando eu faço isso? Ele como a gente falou que fez, né? Como a gente viu que aconteceu com a lagosta, no caso do polvo, ele vai enrijecer a proteína, né? A carne dele vai enrijecer e a pele vai aderir a essa carne. Então, na hora que eu for soltar, quando ele já tiver cozido e eu for soltar os tentáculos, eu vou preservar toda a pele do animal, fazendo com que a apresentação fique muito mais bonita. Ó, vai começar a ferver, eu vou voltar com ele para lá. Bom, agora a gente vai fazer a desossa de um peixe, né? Nós já fizemos a lagosta, nós já fizemos a limpeza do camarão e nós agora vamos fazer a limpeza do pitangola, ou olho de boi, que é um peixe aqui da região também, aonde ele tem uma estrutura muito parecida com grande parte dos peixes que nós conhecemos. Existe um tipo de peixe que tem uma estrutura diferente, que é o linguado, que ele é um peixe achatado, aonde ao invés de 2 filés, é possível tirar 4 filés, 2 de cada lado. Uma característica dele é que ele fica sempre no fundo do mar e ele tem os 2 olhos no mesmo lado. Não pude trazer o linguado dessa vez, mas a gente vai ter oportunidades, inclusive com a possibilidade de fazer isso a partir de outros materiais que eu vou disponibilizar a vocês, aonde mostra a estrutura do peixe e aonde ele mais incide na costa do Brasil. Isso é um material teórico que eu já preparei e vou enviar a vocês, tá bom? Bom, eu solicitei ao peixeiro, a única coisa que eu solicitei a ele é que fosse retirada as escamas, porque se porventura eu quisesse utilizar a pele, as escamas retiradas já, obviamente, me dariam um atalho aí. Como é que se retira a escama de um peixe? O ideal é fazer isso próximo ao mar, ainda na areia, com a ajuda de uma faca. As escamas elas estão sempre auxiliando o processo do nadar do peixe, né? Então as escamas estão sempre da cabeça para o rabo, elas ficam sobrepostas, e aí então você precisaria de uma faca para fazer esse movimento contrário. Só que as escamas, quando você faz esse movimento, elas pulam para tudo quanto é lado. Então, para evitar que aqui eu tivesse em casa escamas até o verão seguinte, o que eu fiz? O que dá para se fazer, além de solicitar que o peixeiro faça isso por você ou você faça isso na praia? Você pode colocar, dependendo do tamanho do peixe, um peixe dentro do saco e a sua mão dentro do saco também, fazendo esse movimento para retirada da escama. Então a escama, ao pular, ela fica contida dentro do saco e é uma possibilidade então que você tem de limpar o peixe sem fazer aquela zona toda. Bom, vamos ao que interessa, a limpeza do peixe. Então eu tenho 2 filés, cabeça, o filé está aqui em cima, a espinha dorsal passando pelo meio, e aqui na barriga eu tenho todo o trato intestinal do animal. A primeira coisa que eu vou fazer é justamente isso. Retirada das nadadeiras e, obviamente, a retirada do trato intestinal, tá? Então, começando pelas nadadeiras, que a minha ideia com isso é evitar que eu precise fazer isso já com o estado dele de filé, ou seja, a minha ideia não é essa. Eu posso fazer para me auxiliar aqui, ó, dá para fazer com a faca, como eu estou fazendo. Mas para me auxiliar eu posso utilizar uma tesoura também. Aqui, ó. Aí eu venho, chegar mais pertinho para vocês verem. Aqui, ó. Vou começar aqui desse lado. Primeira nadadeira, aqui próximo à cabeça, eu venho com a tesoura.
Como saber se um peixe é fresco? Esse peixe saiu do mar hoje. Primeira coisa, aperto a pele, a carne. Se a carne voltar, tá vendo como está acontecendo? É porque a estrutura do peixe ainda está extremamente fresco. Ó. Aqui, ó, voltou, tá vendo? Outra coisa é o olho, ele tem que estar brilhante, tá vendo? Como ele está aqui. A guelra tem que estar vermelha, como ela tá vendo? Extrema, não sei se vai dar para ver daí, ó. Ela tem que estar avermelhada. São essas as características, mas talvez a principal realmente seja a questão da pele. Quando você aperta, ela volta, tá vendo? Essa talvez seja a principal característica, mas de forma visual, tanto com a guelra quanto com o olho brilhante, já é um bom começo. Bom, vamos lá então. Segurei o peixe pela parte de cima e aqui eu vou fazer uma incisão em toda a barriga do peixe para poder retirar o trato intestinal. Vamos lá. Pronto. Aí aqui agora, com a ajuda de um bol, eu vou abrir e vou retirar de uma vez só. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou passar uma água aqui dentro, só para retirar esse excesso de alguma coisa que tenha ficado do próprio trato intestinal. Agora eu venho aqui na água e faço só uma limpeza rápida. Pronto. Aqui, ó. Olha a parte interna dele. Aqui, tá vendo? É isso. Essa é a limpeza que a gente estava buscando, tá? Agora, como é que a gente vai fazer para poder tirar os filés dele? Muito simples. Aqui eu tenho, aonde eu tirei a nadadeira, eu tenho uma linha imaginária que eu consigo saber. É justamente isso aqui, ó. Aqui é onde tem a espinha dorsal dele, até o rabo. E essa parte que eu já fiz a fissura com a minha faca. Isso aqui é o filé todo. Então como é que eu vou começar? Primeiro eu vou fazer a marcação aqui no rabo. Tá? Depois eu venho acompanhando a espinha dele, que é de fora aqui, a gente consegue fazer pela nadadeira. Eu vou fazer um corte do lado dessa nadadeira, com toda a delicadeza do mundo, para poder marcar aonde eu vou tirar o filé, tá? E aqui, ó, a mesma coisa. Passando pelo lado da nadadeira. Pronto. Aqui eu já tenho, então, a marcação do meu filé. O que que eu vou fazer agora? Com a ajuda da ponta da faca, uma faca obviamente afiada, eu vou sentindo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu tô passando exatamente do lado da espinha, ó. Se eu tô fazendo isso, é porque eu tô tirando só a carne, ó. Então eu tô indo pelo lado certo. Pelo som, eu consigo então perceber que eu tô fazendo o movimento correto. E assim eu vou devagarinho separando a carne do animal da sua espinha. Vou acertar aqui esse corte. Agora eu vou virar o peixe e vou fazer a mesma coisa desse lado. Marcação do rabo, marcação da cabeça. Com a faca do lado da nadadeira, eu vou fazer a marcação desse lado aqui. Aqui. Peixe
sem nenhuma carne grudada, tá vendo a cabeça? E agora eu vou cortar isso aqui pela metade, porque isso aqui vai virar o caldo. Então faço um corte aqui na metade para poder entrar na panela com mais facilidade. Aqui. Pronto. Tá aqui. E a cabeça. Depois a gente vai fazer a limpeza da cabeça, mas agora eu quero tirar a pele do peixe para vocês verem. E agora vamos pegando a faca, uma outra faca, que pode ser a faca da desossa. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeira coisa, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas se eu passar o dedo aqui, você consegue ver as espinhas? Pois é, existe uma pinça que eu consigo, com a pinça, ir retirando. Aqui, ó. Essa aqui é a linha da onde estão as espinhas. Então, com a pinça, eu consigo pegar, puxar e retirar todas essas espinhas. Vou fazer esse processo aqui todo, tá? Vamos tirar a pega, então, desse filé. Eu vou pegar, então, a partir daqui, ó, aqui embaixo. Pronto, assim. Encontrei a pele aqui, o que eu vou fazer agora? Segurei essa pele naquele buraquinho que eu fiz e agora eu vou trazendo, com a ajuda daquele buraquinho, eu vou trazendo a carne e fazendo esse movimento com a faca. Com tranquilidade, com calma, pressionando a faca para baixo e trazendo o filé para mim. Aqui eu tenho a pele. E aqui eu tenho o filé. Tá vendo? Vou fazer de novo para vocês verem. Aqui, ó. Tá. Bom, vamos lá. Retirada, então, do filé. Vou fazer primeiro aquela parte aqui da barriga que a gente tira. Tá? Não vamos desperdiçar. Mas para a apresentação do filé, essa parte aqui a gente usa para outra coisa. Vamos lá então. Incisão aqui. Peguei o meu dedo, botei aqui. Pego a minha faca, aproximo o máximo possível da pele, sem que eu rompa a pele. E o movimento é esse aqui, ó. Tanto com a minha faca para baixo, quanto da minha pele sendo puxada. E aqui eu tenho a pele. E aqui eu tenho o filé sem a pele. Ok? É isso. É assim que se tira a pega de um peixe. De um filé. Vou fazer uma limpeza aqui agora. A gente vai fazer a abertura de ostras. As ostras, a preocupação das ostras, assim como qualquer outro fruto do mar, mas das ostras em particular, a preocupação é porque as ostras elas são filtros do mar, né? Para que elas possam se alimentar, elas permitem que a água do mar entre, elas são biválvulas, né? Ela entre na concha e ao filtrar a partir de uma membrana que faz com que com a passagem da água as partículas, micro-organismos com os quais esse animal que está aqui dentro se alimenta, fiquem justamente presos, retidos nessa membrana. Por que eu estou explicando isso? Caso você tenha uma água de mar, né, um pedaço desse mar que esteja contaminado, que esteja poluído, e como nós normalmente comemos esse animal cru, com a ajuda somente de um limão para fazer com que ele seja temperado, é possível ser feito gratinado no forno, num fogão a lenha, é fantástico. Né, num forno a lenha, melhor dizendo, direto na brasa, dentro da concha, é fantástico também. Existem 1000 receitas, mas uma delas é comer ele cru. O que significa que se eu não souber a procedência da retirada, e obviamente não somente a procedência, mas quando ele foi retirado, isso pode envolver um risco seríssimo de intoxicação alimentar. Como é que a gente faz a abertura de uma ostra? É muito simples. Com a ajuda de um Perfex limpo,
E com a ajuda dessa faquinha aqui, ó, que é uma faquinha especial porque ela permite com que a minha mão não fique em contato na hora que eu fizer a perfuração que eu preciso no ponto certo da ostra, que a minha mão não bata na concha, que em geral ela tem umas craquinhas, elas têm umas estruturas que podem vir a perfurar a pele. Bom, vamos lá então. Já saiu um pedacinho da minha faca. Que bosta! Que bosta! Eu odeio a Brinox, cara. Justamente a junção da onde eu posso abrir a minha ostra. Tá aqui. Ela tá aberta. Tá vendo? Novamente, vamos lá. Pegando a junção da onde ela pode estar aberta, da onde ela junta, na verdade. São ostras. Eu vou só passar uma aguinha aqui, ó. A ostra, os restaurantes, eles trabalham, por vezes, quando principalmente vão gratinar ela e não precisam fazer o serviço dela então crua e fresca, eles utilizam elas congeladas. Mas isso com a certeza de ter sido comprado fresca. Isso é a principal questão. A ajuda de uma faca, corta-se um limão em quartos. Com a mesma faquinha que você abriu, dá uma limpeza nela e você retira a carne. Com toda a delicadeza do mundo, retira a carne, solta ela, tá vendo? Com um limãozinho, joga-se um limão nela e... Isso é uma das coisas mais incríveis do mundo. Esqueci de soltar. E aí, não dá pra fazer. Solta ela primeiro. Vou mostrar, né? Ah? Eu vou fazer com vocês, vou dar uma organizada aqui e vou fazer o caldo de crustáceos, que a gente chama de fumê. Ele vai ser feito fumê das cascas da lagosta e também, com o mesmo processo, vou fazer o caldo de camarão. É a mesma coisa. Então eu vou fazer com exatamente o procedimento que eu vou fazer com a lagosta, vocês podem reproduzir em casa com a casca do camarão. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, camarão, além da limpeza que nós fizemos com a retirada da cabeça, do rabo e da casca com as patinhas, e vamos fazer a limpeza agora no dorso dele. Essa limpeza é um tipo de corte também chamado corte borboleta. Ele faz com que na hora do cozimento ele abra e quase aumente de forma visual, obviamente, o seu volume. Então é bem interessante para quando tivermos camarões menores, utilizando, por exemplo, em risoto, que esse corte seja feito. O que eu vou fazer agora com vocês é o corte total. Depois eu te mostro como fazer esse corte onde não há nenhum tipo de fissura na pele. É isso aqui, ó. Até o final. E aí, aqui dentro, tem um fiozinho, que é justamente o intestino dele, que a gente retira com a mão mesmo, ó. Tá aqui. Tá vendo? E aí você tem, a partir disso aqui, ó, você tem a possibilidade, com esse corte, até dar uma certa aprofundadinha, você tem a possibilidade de fazer com que no cozimento isso aqui se abra e fique ainda mais volumoso o camarão. Como é que a gente começa isso? Primeiro com a cebola, lembrando sempre que a ideia é ter já pré-aquecido a minha panela, tá? Vou pegar aqui um bolzinho para me servir de lixo.
E agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Descasquei a minha cebola, cortei ela em fatias finas. Ok? Aqui eu tenho a mise en place para a gente fazer um caldo de crustáceos, chamado também de fumê de crustáceos. Ele pode ser feito também com a casca do camarão. O procedimento ele é o mesmo. Uma panela. Vou botar um pouquinho de óleo, tá? Vou deixar essa panela aquecer um pouco. E aí eu vou entrar com as cascas da lagosta. Nesse momento eu poderia entrar, por exemplo, com as cascas do camarão. O procedimento ele é o mesmo. O que na verdade eu vou fazer a partir disso são as bases de sabor, que elas são também idênticas. A base de sabor da casca da lagosta ou do camarão vai ter como ingrediente adicional cebola. Se eu tivesse funcho, o bulbo do funcho eu cortaria, como eu cortaria a cebola e colocaria aqui, eu não encontrei. Tomate, manteiga e vinho branco seco, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a minha panela está quente o suficiente. E aí, chega aqui pertinho, o que vocês vão ver é justamente a mudança de cor. Vocês estão vendo a casca aqui da lagosta, como ela tá, as antenas, eu parti ela no meio. Esperar aquecer mais um pouquinho. E aí eu vou colocando. Já tá bem quente. Cai essa parte aqui, tá? Isso aqui, ó, poderia ter cortado na metade. Para que eu pudesse ter mais aderência. Pronto. Vou botar agora manteiga. A quantidade que eu tenho aqui, eu vou utilizar metade dela. Que a outra metade vai entrar no final. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. E com a ajuda de uma colher, diminuir o fogo. É importante controlar o fogo para não deixar, nesse caso aqui, não é bem fogo, mas a temperatura, para não deixar a manteiga queimar muito, tá? Bom, vocês perceberam que ela já mudou bastante de cor. O que eu vou fazer agora? Com a ajuda de um pano, eu vou fazer a primeira retirada rapidamente. Vou voltar para cá. Perceba que eu estou aproveitando tanto o óleo quanto a manteiga e vou colocar agora a cebola. Tá? Enquanto a cebola está cozinhando, uma boa mexida só para ela ocupar todo o fundo. Agora eu vou tapar porque a água da cebola vai começar a sair e ela vai cozinhar na própria água. Somente ela, a água, a atividade de água da cebola e a gordura. Vou deixar aqui. Enquanto isso eu vou pegar o meu tomate. Vou cortar o meu tomate em fatias grossas assim. Nesse momento não vou me importar em tirar o olho do tomate, nada disso. Porque a ideia é que ele seja uma base de sabor. Não necessariamente eu preciso depois, não vou utilizar ele depois para mais nada, tá? Pronto, os dois tomatinhos já estão aqui. Como eu falei para vocês, se eu tivesse o funcho aqui agora, eu faria o fatiar dele, tá bom? Vou ver como é que tá aqui a minha cebola.
quase no ponto, as minhas cascas. Vou entrar com o restante da manteiga, com os tomates e vou dar uma boa misturada nisso tudo. A ideia agora é fazer com que todos esses ingredientes conversem entre si. E a gente consiga, a partir deles, principalmente da casca da lagosta, extrair todo o sabor que a gente gostaria. Eu vou entrar também com grãos da pimenta do reino branca. Vou esperar dar uma leve, já aconteceu isso, uma leve sorada retirada dessa água, só com a gordura. Vou entrar com o extrato de tomate, ele é opcional, eu gosto porque ele dá uma cor e um sabor fantástico também. E vou deixar agora esse extrato de tomate, ele dá uma leve fritada aqui no fundo. Isso é importante para o extrato poder soltar. Ó, tá vendo? Misturar com a manteiga. Vou fazer agora aquela mistura dela total. Vou entrar com... Esperar agora ganhar temperatura de novo. E vou entrar com uma taça de vinho branco. Novamente esperar levantar fervura. Sempre observando o lado da panela para ver se não ficou nada grudado. E assim que levantar um pouco de fervura, eu vou cobrir a água vou cobrir de água, ou seja, adicionar água filtrada até cobrir totalmente os sólidos que estão aqui, mais um dedinho para cima. A ideia agora é deixar o excesso de álcool sair. Lembro a vocês que o álcool inteiro não sai, justamente porque o álcool solubiliza com a água que está presente nos líquidos que estão presentes antes dele entrar. E essa ligação é muito forte de forma química, não permitindo que eu, com esse vapor que está saindo, retire totalmente o álcool. Mas eu, deixando ele evaporar desse jeito, eu tiro o excesso de álcool, que é interessante porque eu quero ficar com gosto da uva, do vinho, não quero ficar com gosto alcoólico, né? Agora eu vou entrar então com a minha água filtrada. E essa mistura, ela vai ficar infusionando, expandindo o sabor para essa água que eu coloquei durante mais ou menos uns 20 a 30 minutos pelo volume de água que tem aqui. E não se tampa essa panela, porque a ideia é justamente eu conseguir a partir disso concentrar sabor, tá? Não se deixa ferver, a temperatura é uma temperatura de simmer, entre 90 e 100 graus Celsius. A fervura é muito forte, não permite que haja tempo suficiente para acontecer a infusão dos sólidos que estão aqui, a casca, os tomates, a cebola, com o líquido. Então é um processo relativamente lento. Daqui a mais ou menos uns 20 minutos a meia hora a gente se vê. Bom, depois de mais ou menos uma meia horinha, 25 minutos, do nosso caldo aqui, do nosso fumê, uma preocupação aqui, ó, chega pertinho para vocês verem, que eu fiz durante o processo, que é você molhar um pouquinho com um pincel específico para culinária e você passar na parede de toda a panela de tempos em tempos. Isso permite com que você não deixe nada grudar. Você pode usar, por exemplo, também, se o caldo já estiver muito concentrado, você pode usar um pouquinho de água filtrada para você só limpar a parede interna, para que justamente não grude nada e aí não queime, tá? A gente já fez essa limpeza algumas vezes
Agora a gente vai fazer o coar. A gente vai coar 2 vezes, tá? Por que a gente vai coar 2 vezes? Para que a gente consiga, a partir disso, extrair somente o que é líquido. Então vamos lá. Sem deixar nenhum sólido passar. Vou desligar aqui. Passar pela peneira pela primeira vez. Vou passar pela peneira pela segunda vez. E tá aí o sumo, o sabor mais concentrado que eu consiga, que eu consegui a partir das cascas da lagosta. O que faz com que essa preparação, a partir dela, eu consiga, por exemplo, reduzindo um pouco mais, eu consigo fazer com a mistura de uma manteiga, eu consigo fazer na proporção, né? Onde a manteiga fica com uma proporção maior, por exemplo, eu consigo fazer uma manteiga. Tem várias receitas, depois eu passo algumas para vocês, de lagosta. Eu consigo fazer com esse caldo um molho para servir com a lagosta. As possibilidades são infinitas. Você perceba que a cor ficou um alaranjado. Se eu quiser fechar ainda mais a cor, eu posso usar o coloral, eu posso usar uma páprica doce, eu posso usar até mesmo, já vi utilizando um pouco de cúrcuma. Mas para que eu consiga fazer um caldo de camarão com uma cor mais fechada, nem é necessária a utilização desses aditivos de cor, porque o caldo do camarão, a partir da casca do camarão, deixa ele então ainda mais concentrado, mais fechado no vermelho, tá bom? Então esse é o caldo de lagosta. Poderemos fazer com o mesmo processo o caldo de camarão e também o fumê de peixe, que é a partir da casca e da cabeça que nós da espinha dorsal e da cabeça que nós tiramos, o mesmo processo. Com uma gordura, não deixo fritar tanto, porque normalmente o fumê ele é mais translúcido do que isso aqui. Então eu deixo normalmente essa mistura não pegar tanta cor. Entro com os aromáticos, mirepoix, lembra? Cenoura, aipo e cebola, né? Só que no caso do fumê, eu substituo a cenoura pelo alho poró, porque a cenoura ela é muito doce e no caso do peixe em específico, ela acaba passando esse dulçor para o caldo. A gente não quer isso. Então essa é a única diferença do mirepoix, que ao invés de usar a cenoura, eu utilizo normalmente o alho poró. E aí a gente faz um mirepoix branco, que é justamente esse, né? Com aipo, a cebola e o alho poró. Tá bom? Nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.